existe um conselho que é repetido quase como um mantra. Economiza, corta gasto, segura dinheiro, não arrisca, fica no seguro. E eu quero começar esse vídeo sendo muito claro com você. Pensar só em economizar pode te deixar cada vez mais pobre. Não pobre apenas de dinheiro, mas pobre de visão, pobre de coragem, pobre de crescimento. Porque economizar é importante, mas quando isso vira o centro da sua vida financeira, algo muito perigoso acontece. Você começa a viver para não perder e não para construir. Hoje eu quero te falar sobre isso de forma profunda, sobre renda, visão, estabilidade, fé, medo e por que tanta gente vive se defendendo da pobreza, em vez de construir prosperidade. Vamos colocar as coisas no lugar certo. Economizar é uma estratégia defensiva, gerar renda é uma estratégia ofensiva. Defesa evita perder, ataque constrói vitória. O problema é quando alguém passa a vida inteira só se defendendo. Corta aqui, corta ali, deixa de investir, deixa de aprender, deixa de crescer. O que semeia pouco, pouco também colherá. 2 Coríntios 9:6. Economizar não semeia, economizar preserva o que já existe. Quando você vive apenas preservando, você aceita inconscientemente que o seu futuro não pode ser maior do que o seu presente. Quem só pensa em cortar custo, vive com medo de crescer. E aqui eu vou te contar um pouco da história da minha vida, talvez você já sabe, que me acompanha mais nas redes sociais. Desde quando eu era vendedor da Honda, de consórcio Honda, eu, Vitor Hugo, nunca tive uma filosofia de ficar guardando. Eu tirava do meu bolso na época para investir em tráfego pago. Como eu já sabia um pouco, eu não tinha medo de investir. Eu até pedia um pouco de grana lá na empresa que eu trabalhava, só que eles não eram mente aberta para isso. E eu não fiquei me martirizando, fiquei me lamuriando, dizendo que a empresa não ajudava. Eu tirava no meu bolso, por quê? Porque eu queria ser grande, eu queria crescer na vida. E eu sempre tive essa filosofia e entendi que se eu ficar com medo, eu nunca vou viver o extraordinário. Quem não se arrisca não merece viver o extraordinário. A gente vê muito aí os memes no Instagram, mas é uma verdade. É um clichê que é uma verdade. E eu quero te passar essa visão nesse vídeo. Quanto mais medo você tiver de crescer, você mesmo está impedindo a sua evolução, o seu desenvolvimento como pessoa e como profissional. Quando eu falo de ser pobre, não é só dinheiro, gente. É principalmente aqui, ó. A pobreza está aqui, na sua mente, no seu intelecto. Porque quando você fica economizando todo o tempo, pensando só em cortar gastos, você nunca vai saber o que é viver no muito. Nunca vai saber. Ou seja, perca o medo e você nunca mais será pobre. Existe uma diferença enorme entre prudência e medo. Prudência é sabedoria, medo é paralisação. Muita gente chama medo de responsabilidade, mas no fundo é só pavor de perder o pouco que tem. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, 2 Timóteo 1:7. Quando você acredita que o mundo é um lugar de falta, você começa a agir como alguém que precisa se proteger o tempo todo. Você não investe, não delega, não expande, não tenta. E aí acontece o pior cenário possível, você não quebra, mas também nunca prospera. Nesse momento aqui na empresa, eu tô gravando esse vídeo em 2026, janeiro de 2026. Eu tava até comentando agora há pouco com alguns colaboradores aqui que eu decidi, olha só, eu decidi abrir mão do meu Prolabore, uma parte dele. Eu tô negativo na minha conta pessoal, no meu CPF. Por quê? Porque eu não tô preocupado somente com faturamento agora. A minha energia está em construir um legado, construir um negócio grande. E para que isso aconteça, é necessário que alguém assuma o risco. E eu, Vitor Hugo, decidi assumir esse risco. Tava até comentando com a galera que tá gravando aqui o vídeo, com o Ian e com o Caio, que a equipe já tá bem grande. E eu tava pensando isso, mas por que eu tenho essa mentalidade de delegar, de arriscar cada vez mais? Porque eu já preparo, eu já me previno para o crescimento. Porque se eu for deixar para contratar só depois que tiver grande e muito cliente entrando, vai dar mais trabalho ainda para preparar uma equipe, uma estrutura, os processos. Então eu já estou me preparando e estou acreditando que esse ano de 2026 a gente vai crescer muito. Ou seja, não que eu confie só no meu próprio braço, nas nossas habilidades. Eu confio em um Deus poderoso. Porque se eu não confiasse, eu não estaria no negativo, como eu falei para vocês. Quando você fica pensando só em economizar, em evitar gastos, evitar custos, você vai cada vez mais impedir o seu próprio crescimento. Vamos ser práticos e honestos. Se você ganha 2.000, não é economizando que você vai viver como quem ganha 10. Você pode apertar, pode cortar, pode se sacrificar, mas chega um ponto em que não existe mais de onde tirar. Quem observa o vento não plantará. Eclesiastes 11:4. Tem gente esperando o cenário perfeito para agir, mas o cenário perfeito nunca chega, é uma ilusão. Quem só espera segurança para plantar nunca colhe nada relevante. Economizar é necessário em fases, mas viver apenas disso é aceitar uma vida pequena. Estabilidade não existe. Ela é uma sensação, não uma garantia. Não se gloriem no amanhã, pois você não sabe
o que o dia trará. Provérbios 27:1. A maior mentira que contaram para as pessoas é que segurança vem da previsibilidade. Segurança não vem do fixo, vem da capacidade de gerar valor. Quem sabe gerar renda se adapta. Quem só sabe economizar entra em pânico quando algo sai do controle. Estabilidade não te protege. Capacidade sim é que te protege. E nesse ponto aqui eu quero deixar mais uma filosofia que eu tenho de vida. O que dá segurança para você, o que vai te fazer se sentir estável, é gerar renda. Não é a capacidade de estar se economizando todo o tempo. Quanto mais você investir em conhecimento e dividir os ovos das cestas, é um termo que tem dos investidores. Se você deixar os seus ovos só numa cesta, você uma hora vai se sentir desesperado. Mas se você divide e coloca um pouco da sua energia aqui, outro pouco ali, outro pouco em outro nicho de mercado, você vai entender o que de fato é empreender e saber que mesmo tudo dando errado, você está ganhando conhecimento. Conhecimento ninguém te tira. Dinheiro você pode até perder, mas conhecimento você consegue construir de novo. Isso para mim é segurança. É você cada vez mais se arriscar para buscar conhecimento e prosperidade de mente. Isso para mim é estabilidade. Gerar renda dói, exige exposição, erro, rejeição, aprendizado constante, desconforto. Economizar é silencioso, gerar renda é confrontante. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Colossenses 3:23. Quem foca em renda aprende mais, se posiciona, se arrisca com inteligência e cresce. Quem foca só em economizar, se esconde, se limita, se retrai. Não existe prosperidade sem expansão, e expansão sempre causa desconforto. Jesus contou uma parábola muito clara. O servo que enterrou o talento foi chamado de mau e preguiçoso. Mateus 25:26. Ele não roubou, não desperdiçou, não perdeu. Ele apenas não multiplicou. Olha esse ensinamento. Isso foi suficiente para ser reprovado. Deus não espera que você apenas conserve. Ele espera que você gere. Quando se fala em gerar alguma coisa, leva tempo e dá trabalho. Vamos trazer a analogia da gestação, da gravidez. Leva o quê? 9 meses. A mulher sente enjoos, sente mudança de hormônio, sente mudança no corpo, sente prazeres que nunca tinha tido antes. Tem várias histórias de mulher que dá vontade de comer até asfalto, né? A gente ouve muitas histórias de gravidez. Só que o que eu quero te ensinar com isso aqui, são 9 meses de luta e ainda sente a principal dor, que é a dor do parto. Ou seja, para gerar qualquer outra coisa que vai trazer valor e vai gerar renda, gerar prosperidade num ambiente, num lugar, em alguma família, e em pessoas principalmente, vai dar trabalho. Vai confrontar o seu ego, o seu medo, a sua preocupação excessiva e a sua ansiedade. Porém, quando passar dessa fase da geração, aí vem a vida, aí vem os frutos e aí vem a luz que você tanto clama. O dinheiro não te corrompe. O medo te limita. Quando você confia apenas no que guarda, você diz sem palavras que não acredita na capacidade que Deus te deu. Olha o quanto isso é forte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Nada me faltará não significa nada dará errado. Significa eu vou ter o que preciso para atravessar o que vier. Isso é fé madura, não é fé ingênua. Economizar é necessário, mas não é o centro. Cortar custo não constrói futuro. Gerar renda, constrói. E talvez hoje Deus esteja te chamando não para guardar mais, mas para se posicionar mais. Larguem tudo o que impede vocês de correr. Hebreus 12:1. Pare de viver apenas se protegendo da pobreza. Comece a construir prosperidade. Se esse vídeo fez sentido para você, assiste os outros aqui do canal. Todos eles falam sobre crescimento real sem ilusão. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e lembra de uma coisa: quem só pensa em economizar vive defendendo o que já tem. Quem aprende a gerar renda constrói o que ainda não existe. Que Deus te dê visão, coragem e sabedoria para crescer.